por que a escassez gera tédio, quais são os 3 pilares que potencializam esse tédio, e a partir desses 3 pilares, o que nós podemos fazer em cada um deles, para que a gente possa romper essa sensação de tédio e, com isso, minimizar o ciclo da escassez, porque o que o artigo tem e que nos mostrou aqui é que esse tédio, ele é um potencializador desta armadilha da escassez, né. E aí a gente vai discorrer sobre isso. Para começar, vamos entender o que é tédio, né. Tédio, ele está diretamente ligado com um estado emocional negativo. É quando parece que aquela situação que tu tá vivendo, ela não é envolvente, parece que aquilo tu tá só cumprindo aquilo ali porque tu tem que cumprir, ou porque, seja ela uma atividade, ou seja tu não esteja fazendo nada mesmo, né, tu esteja, sei lá, sentado no sofá, tu esteja com uma vida não ativa, não envolvente, não motivadora, aquilo vai gerando aquela sensação negativa de tédio. E não é que o tédio seja de todo mal, isso vale a pena fazer esse adendo à parte, né. Por que que não é de todo mal? Porque nós também desacostumamos a não fazer nada, e isso sobrecarrega a nossa capacidade cognitiva. É como se eu estivesse o tempo inteiro sobrecarregando o meu cérebro e eu não dou tempo para ele ficar no que a gente chama de rede de modo padrão, viajando na maionese, né, assim, pensando em nada. E o que acontece? Pensa antigamente como que funcionava o teu vô, a tua avó, né, eh, ou você, a depender da idade que você tinha, que não tivesse acesso a tanta informação e a tantas possibilidades, você, quando não estava fazendo nada, você não estava fazendo nada, porque não tinha um telefone que tu pudesse pegar na mão automaticamente e ficar ali rodando aqueles reels, interminavelmente. Você efetivamente ficava sem fazer nada. Então tinha ali um intervalo do meio do almoço. Tu almoçou até as 13h, 14h que tu iria voltar ao seu trabalho, tu estava efetivamente não fazendo nada. E isso é importante. Então o que eu quero dizer é que, quando nós discutimos a escassez sob o ponto de vista de tédio, eu não estou colocando um carimbo de que ter tédio é péssimo. Eu estou dizendo que neste contexto de escassez, o tédio constante, ele é prejudicial. É a mesma coisa que estresse. O estresse não é ruim. O estresse por si só não é ruim. O que é ruim é o excesso de estresse, é o estresse crônico. Então nós temos, eu já falei várias vezes isso, né? Nós temos o estresse como uma curva em U. Então, quanto maior o meu estresse, se eu comparar com o meu desempenho, eu vou chegar num pico que um maior estresse vai aumentando o meu desempenho. Até o ponto que, a partir daquele ponto, mais estresse diminui meu desempenho. Por isso que é uma curva em U, né? Até um certo limite, vamos colocar numa régua de 10. Até 5, se eu aumentar de 0 a 5 meu estresse, no 5 eu alcanço o meu maior nível de desempenho. Se eu tô num estresse 6, eu já tô reduzindo o meu nível de desempenho. O que eu quero dizer com isso? Tem um ponto ótimo de estresse, que é aquele que vai fazer com que tu te movimente. Tu sentir fome é um nível de estresse. Tu tá com fome, tua barriga tá roncando, tu tá com aquela sensação: "Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso comer, eu tô com fome". Isso é um estresse. E aí tu vai lá e come. Então, o estresse ele é funcional, né, nesse sentido. A mesma coisa o tédio. Então, assim, existe um limiar em que o tédio ele é importante, porque ele vai esvaziar a tua cabeça, ele vai fazer com que tu não tenha essa sobrecarga de informação. Então tu precisa, né, dar esse descanso para o teu cérebro. E antigamente isso acontecia naturalmente, porque não existia tantos estímulos, não existia tanta informação, tantas facilidades. E hoje as pessoas elas ocupam esses intervalinhos que seria para desopilar a cabeça, com telefone, com reels, aquela iluminação, aquela intensidade, aquela coisa, e aí as pessoas não sabem mais ficar sem fazer nada, assim, no sentido de: "Nossa, eu vou sentar e eu vou escutar os barulhos dos pássaros, eu vou sentar e eu vou ter uma conversa com uma pessoa". Vai se perdendo isso, e isso não é bom. Então só fazendo esse adendo, né, porque por vezes nós, eh, escutamos: "Ah, então tédio é horrível, então não posso ter tédio". Não, tu tem que lidar com um determinado nível de tédio. O que não pode é passar desse limite, e aí este tédio retroalimentar a tua escassez, que é o que a gente vai discutir aqui. Então, conceitualmente o tédio, né, ele vai ser
uma experiência, na maior parte das vezes, negativa, né, ele vai ser emocionalmente negativo, quando ele passa desse limiar. Então, tu tem um tédio bom, depois tu passa a ter um tédio ruim. É sobre esse tédio ruim que a gente tem que se preocupar. E ele surge exatamente quando nós estamos em condições em que essas situações elas não são naturalmente envolventes, elas não são motivadoras, elas não são, instigadoras. É quando: "Ah, tenho que fazer isso aqui, sabe, assim? Aí tu fica entediado, fica, vazio, né. O tédio é aquela sensação de: "Não tô fazendo nada aqui", não é uma sensação de vazio. E essa sensação é ruim. E aí como que o tédio ele se liga com a escassez? Se nós formos, parar para pensar, né, a falta de dinheiro por si só ela gera tédio. Por quê? Porque muitas vezes, quando não se tem dinheiro, é como se a vida ficasse sem graça, é como se a vida ficasse preto e branco, é como se tu não conseguisse mais ver, o dia ensolarado, é como se tu não conseguisse mais desfrutar das coisas, é como efetivamente se a tua vida ficasse no preto e branco. Então o tédio, ele torna a tua vida sem graça, e a falta de dinheiro potencializa esse tédio de ver a vida sem graça. Por quê? Aí a gente vai começar a entender o motivo pelo qual o tédio pode gerar essa sensação de uma vida preto e branco, de uma vida sem graça. Quando se tem uma escassez financeira, seja ela subjetiva ou objetiva, ou seja, tu esteja efetivamente sem dinheiro ou tu esteja sem dinheiro porque tu gastou para além do que tu teria condições, mesmo estando numa condição financeira boa. Por exemplo, eu ganho R$ 10.000, mas eu não tenho dinheiro para nada, eu estou, em escassez, né, eu tenho necessidades muito grandes, mas o meu dinheiro não atende às minhas necessidades. Então tu tem aí uma escassez subjetiva. Se tu fica ruminando muito a preocupação financeira, se tu te preocupa muito com essas questões, tu também está entrando dentro do túnel da escassez, né. Existe uma preocupação predominante com o dinheiro, e essa preocupação predominante com o dinheiro, ela vai te colocar dentro do túnel da escassez. E quando nós entramos dentro do túnel de escassez, tudo fica sem graça e o foco é só o problema. E aí trazendo para um aspecto bem prático para a gente entender isso. E aí eu dou o meu exemplo porque eu acho que fica didático, né. E eu já falei isso inúmeras vezes aqui, mas, eh, eu acho que realmente fica didático. Quando a gente veio pra cá, vocês já sabem, já falei 1000 vezes, a gente pra cá que eu digo em Floripa, né, a gente passou por alguns desafios em relação à mudança de estilo de vida. Eu tive que reduzir o meu custo de vida, eu tive que mudar meu padrão de vida, que em Santa Maria a gente tinha uma vida já pré-estabelecida e aqui a gente começou do zero. E parando e analisando em retrospectiva, eu vivi um pouco essa sensação de tédio, porque eu pensava assim: "Eu vou ir na praia. Putz, mas eu não posso ir na praia, porque eu vou gastar combustível. Eu vou ir na beira-mar fazer um piquenique". Aí eu pensava: "Tá, mas como é que eu posso fazer esse piquenique que eu não tenho nenhum gasto?". E aí, essa preocupação já fazia com que o ir na beira-mar, que seja tomar um chimarrão, ficasse sem graça. Porque é como se eu não estivesse indo na beira-mar porque eu quisesse ir na beira-mar tomar um mate. Eu estava indo ali, e isso é a visão distorcida de quem está dentro do túnel da escassez, eu estava indo ali porque era a única possibilidade que eu tinha dentro das condições, eu não poderia escolher fazer outra coisa que me custasse qualquer real. Eu precisava fazer aquilo que não me custava nada. E aí o que eu acho interessante é que, quando nós estamos em condições assim, nós temos uma menor sensibilidade a desfrutar dessas pequenas coisas que são super gostosas. Porque o pensamento automático não é que aquilo ali é legal, não é que aquilo é, por exemplo, tomar um chimarrão e ler um livro, que é o que a gente faz de manhã hoje, né. Ou fim de semana fazer um churrasco em casa, ou não ir na praia e fazer sei lá eu o que em casa. Coisas que às vezes a gente faz hoje em dia e que a gente super curte.
naquela época eu fazia e não ficava com a sensação de que eu estava fazendo aquilo ali porque eu queria. Eu ficava com a sensação de que eu fazia aquilo porque eu não tinha outra escolha. E é aí que mora a sensação de tédio. Então vamos pensar na Antônia, que é sempre o nosso exemplo, quem me acompanha desde o primeiro, segundo episódio, acho que foi até o terceiro episódio, eu falei sobre construir, né, uma personagem que se chama Antônia. E aí eu construí toda a história da vida da Antônia. A Antônia ganha 7.000 reais, a Antônia tem cartão de crédito, a Antônia compra televisão pra Copa do Mundo, a Antônia compra um casaco pra reunião com os chefes e tal, e tá num aperto só financeiro, né? Aí tu pensa na Antônia, a Antônia pensa assim: ah, os colegas vão fazer uma viagem e ela não vai poder fazer essa viagem, ela vai precisar ficar em casa. E aí ela poderia ficar em casa numa condição muito boa, né? No sentido de desfrutar a sua própria companhia, ler, relaxar nas férias, nutrir o tempo de qualidade com ela mesma. Mas não, o que que a Antônia faz? Eu estou completamente infeliz, porque era para eu estar lá nas férias com os meus amigos e eu tive que ficar em casa porque eu não tive recursos para acompanhá-los. E aí, é por isso que a vida ela começa a ficar mais sombria, é por isso que a vida ela começa a ficar mais sem graça, mais no preto e branco, porque tu tem a sensação de que tu não está fazendo as coisas que tu gostaria de fazer. E aí aquilo que tu está fazendo, tu tá fazendo porque é a única alternativa que tu tem. E aí ao pensar que aquela ali é a única alternativa que tu tens, tu te frustra. E aí eu faço um convite para uma reflexão inicial em relação a isso. Se tu tivesse condições de fazer tudo aquilo que tu quisesse, será que essas coisas simples não estariam dentro dessa lista? E eu reforço isso porque eu me vejo hoje fazendo coisas que eu julgo muito importante, que é como eu e o Gui ficar tempo de qualidade lendo de manhã, que é o final de semana a gente ficar em casa quietinho, os dois. A gente poderia todo final de semana hoje sair pra almoçar. A gente sai? Não, a gente curte ficar em casa. Então, se eu faço essa análise retrospectiva, eu fico pensando que eu sofria por coisas que eu achava que eu gostaria de fazer e que eu não tinha condições. Quando, na verdade, hoje que eu tenho escolha, eu vivo exatamente a mesma condição de ficar em casa, de ler, de ter tempo de. E isso é muito valoroso para mim. Então, talvez o que aconteça, né, em relação ao tédio, é que tu sobrevaloriza coisas que hoje tu não podia fazer, não pode fazer, e subestima coisas que tu já faz, que são valorosas para ti, mas que tu coloca um peso como se elas fossem algo que fossem feitas por obrigação. E aí, ao julgar que essas coisas são feitas por obrigação, tu não as desfruta como ter tempo de qualidade com a tua família. Porque tu fica pensando naquilo que tu gostaria de fazer, que custa dinheiro e que tu não pode. Então, o que tu pode fica sem graça. Olha que interessante, né? Como que as coisas, como que a nossa percepção sobre uma determinada situação, ela pode ser muito positiva ou muito negativa a depender da forma que eu penso sobre aquilo. Então, se eu fosse tomar um chimarrão hoje na beira-mar, poxa, que lindo! Tem um pôr do sol maravilhoso. Que coisa mais gostosa poder vivenciar isso. E naquela época era preto e branco. Mas o pôr do sol é mesmo, o lugar é o mesmo, é tudo lindo, igual. Naquela época, quando existia a escassez, é como se eu estivesse olhando tudo em preto e branco. Hoje eu olho tudo colorido. Então, essa sensação de tédio, a primeira coisa que eu quero trazer é que muitas vezes tu sobrevaloriza essa sensação de tédio de uma forma disfuncional. E aí esta sensação de tédio, ela retroalimenta os teus desafios financeiros. Por quê? Porque já foi comprovado por inúmeros estudos que a sensação de tédio, ela sobrecarrega a tua percepção em relação ao mundo, sobrecarrega, é como se fosse
Sabe uma esponja que não tem água e aí tu vai colocando água, vai colocando água, vai colocando água e ela fica estufada? Qualquer coisinha que tu encosta nela, escorre água. Ela chegou num limite ali, né? E aí tu aperta na esponja e ela escorre. O tédio é mais ou menos assim. Tu vai enchendo essa esponja do tédio, enchendo essa esponja do tédio, até que é um ponto que tu diz, que saco! Eu não posso fazer nada. Eu não tenho condição de escolher nada. Que vida terrível é a minha. É a tua esponja que tá cheia. Tu sobrecarregou a tua esponja de tédio. Com essa sensação de que tu não tem alternativa, independente do que tu faça, tu vai manter a mesma condição. E aí, nessa condição de esponja cheia, o que os estudos têm nos mostrado é que como tu já tá quase explodindo, é a esponja que é só tu clicar e ela é só tu apertar e ela escorra água, ou é um copo de água que tu só coloca um pinguinho de água e ele, né, transborda, que nessas condições em que tu já tá estufado, tu vai ter mais ansiedade, tu vai ter mais dificuldade de autocontrole, ou seja, tu vai ser mais imediatista, e tu vai apresentar mais emoções negativas. O que os estudos têm nos mostrado é que esse tédio ele gera mais ansiedade, mais letargia, sensação de solidão e tristeza, do ponto de vista de afeto negativo, né? Então, o que acontece é que tu tá explodindo e aí tu desliga a tua capacidade de raciocínio. É como se o teu pré-frontal ele fosse fisgado pela ratoeira. E aí tu não consegue refletir de forma sensata, porque tu já tá esgotado, tu já tá naquela sensação, ai, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Azar. Vou fazer de uma vez e deu. Não aguento mais essa situação.